E aí galera, beleza? Aqui quem fala com vocês é Guto Thomas trazendo mais um vídeo de Unity 3D. Eu acho que esse vai ser o último vídeo antes da gente conseguir iniciar a construção da nossa programação do aldeão, porque para a gente programar o aldeão a gente precisa seguir alguns, alguns rituais iniciais, eu ia dizer assim, porque um aldeão basicamente a função dele no jogo vai ser coletar recursos, então no último vídeo a gente fez a fonte de recursos. E para a gente conseguir ter um aldeão funcional, a gente precisa ter onde entregar esses recursos, tá? Então a gente vai fazer aqui um script que vai receber os recursos. Então seria como um armazém. Em um jogo de estratégia como o Age, por exemplo, eu estou usando bastante Age como base. É basicamente uma reconstrução do Age. Claro que é uma comparação ridícula, mas seria uma reconstrução do Age mais ou menos usando os mesmos o mesmo modo de jogo do Age, as mesmas funcionalidades e o modo como o Age funciona. Quem já jogou Age sabe que a gente pode construir armazéns para armazenar recursos, ou para então um aldeão ir até esse armazém para poder entregar o recurso, ou então a gente pode armazenar o recurso, a gente pode levar o recurso direto para Town Center, que seria o centro da cidade, o centro da vila. Bom, e a gente precisa de um jeito para reconhecer que construção que pode armazenar recursos. E como a gente viu em classes das quais a gente pode derivar, a gente pode fazer dessa maneira. A gente pode fazer, por exemplo, uma classe base chamada aceita recursos ou alguma coisa assim, e dali a gente deriva o nosso armazém e a nossa town center. Só que eu não, a town center é um centro muito genérico, então eu não quero derivar ele de um aceitador de recursos. Eu quero derivar ele de uma coisa também mais genérica, por exemplo, de uma classe construção estática. Nós temos a nossa unidade móvel, então nós queremos ter também uma unidade estática. E é a partir dessa unidade estática, que é uma classe também, que eu vou querer dar a minha Town Center e todos os outros itens, que são construções, que são itens estáticos, que não vão sair se mexendo pelo cenário. Então eu vou inserir nesse vídeo o conceito de interfaces. Não tem nada a ver com interface gráfica nem nada, mas vai ser um conceito que a gente vai estar usando em programação. Uma classe só pode herdar de outra classe base. Então, por exemplo, a gente não ia poder ter a nossa Town Center herdando tanto de uma unidade estática como de uma unidade que aceita recursos. Mas uma classe pode herdar de uma classe base e de N interfaces. Então, basicamente, o que uma interface contém é a assinatura de métodos e propriedades que precisam ser implementadas na classe que está usando essa interface. Para explicar melhor, vamos começar a programar, porque foi melhor quando a gente programa. Só uma coisa, vocês podem ver que aparece aqui sempre a página do meu canal no Facebook e eu recomendo vocês a curtirem essa página, porque eu sempre estou postando os vídeos antes lá na página, então sai um pouco antes do que sai aqui no canal. E também vai ser um portal para promoções futuras que eu vou estar realizando. Provavelmente quando o canal chegar a uma marca de 2.222 inscritos, eu vou estar realizando uma promoção. Eu não vou divulgar ainda sobre o que é, mas provavelmente vai acontecer essa promoção e o portal pelo qual ela vai ser realizada vai ser obviamente o Facebook. Então curtam a página lá. Eu agradeço a quem já curtiu, se está assistindo esse vídeo, então valeu por curtir. E quem não curtiu ainda, dá uma curtida lá que é 2 segundos e talvez mais pessoas fiquem sabendo do canal através da sua opção curtir. Então, continuando, eu vou criar uma pasta aqui chamada de interfaces. Talvez a gente tenha algumas. Eu vou criar uma nova interface. É um script C Sharp, como de costume. Uma interface, ela geralmente começa com um I maiúsculo, para definir que é uma interface. Então a gente coloca esse I maiúsculo e depois a gente digita o nome normal para ela. Nesse caso, o nome vai ser Resource Receiver.
ou seja, um recebedor de recursos, traduzindo ao pé da letra. Eu vou abrir esse script aqui no meu MonoDevelop. E isso aqui não é uma interface. Aqui a gente tem bem definido que isso aqui é uma classe que está herdando de MonoBehavior. Isso aqui não é uma interface. Como a gente vai tornar isso aqui uma interface? Primeira coisa, a gente vai remover essa herança de MonoBehavior. Uma interface não herda de classes. E em vez de classe, a gente quer criar uma interface. Então a gente vai digitar aqui interface. Vejam que no momento que eu torno esse script aqui, essa classe uma interface, eu já tenho um erro aqui. Por quê? Porque como eu falei antes, em uma interface eu só posso ter assinaturas de métodos, eu não posso ter corpo de método definido. Uma assinatura para void start seria void start. Isso é uma assinatura. Isso aqui é uma função implementada. Isso é o que eu vou fazer com essa void start, por exemplo, na classe que implementa essa interface. Mas aqui na interface eu só defino a assinatura do método ou de uma propriedade que eu quero usar. Então eu já vou remover isso aqui, porque a gente pode perceber que está dando erro. E eu não vou querer usar uma função start. Eu vou querer usar uma função receive resource. Bom, essa é uma função que vai ser chamada quando eu vou estar recebendo um recurso. Para eu receber um recurso, eu preciso basicamente de duas propriedades sendo passadas como parâmetro. Na assinatura do método, a gente declara o tipo de retorno, o nome do método e os parâmetros que ele vai receber. Então, o primeiro parâmetro que ele vai receber é um inteiro, que é a quantidade de recurso que eu estou querendo receber através desse método. Então, amount, do inglês, quantidade. E também um tipo de recurso. A gente criou um enumerador para definir isso no último vídeo. Então, resource type, um recurso, resource. Então, aqui a gente tem a assinatura desse nosso método receive resource. E quando a gente implementar essa interface em alguma classe, nós vamos precisar implementar um corpo de código para esse método aqui. Então, a interface é basicamente um template cujas classes que implementarem essa interface vão ter em comum. Então, toda classe que implementa essa interface vai ter em comum esses métodos. E o bom disso é que uma classe pode implementar N interfaces. O problema é que ela só pode implementar uma classe. Ela só pode derivar de uma classe, no caso de C#. Mas de interfaces a gente pode a gente pode implementar várias delas. E aqui eu vou ter uma outra bool. Eu vou chamar de accept resource, ou seja, aceita recursos. Basicamente aqui a gente vai verificar se o item que está implementando essa interface aceita um tipo de recurso. Por que eu preciso verificar isso? Porque eu posso ter um armazém para armazenar só madeira, eu posso ter um armazém para armazenar só carne e assim por diante. Então eu preciso ter um método que retorna verdadeiro ou falso quando eu quero verificar se esse centro de armazenamento aceita o recurso que eu estou querendo entregar. Não adianta eu querer entregar madeira num lugar que só aceita ouro, porque não vai prestar. Então eu preciso ter essa bool para controlar isso. Aqui eu vou, obviamente, pedir um resource type, que é o recurso que eu quero ver se esse centro de armazenamento aceita. A gente não precisa usar esses dois parâmetros aqui para importar as coisas desses namespaces. Vocês não precisam remover, podem deixar se quiserem, mas eu vou deletar isso aqui. Então está aqui a nossa interface bem simplesinha. Ela só tem dois métodos assinados aqui. Um método que vai receber o recurso. Então, a partir desse método, o script que recebe esse recurso pode mandar o recurso para um gerenciador de recursos. Não interessa, isso a gente vai implementar depois. Aqui a gente só define que quem implementa essa interface aqui vai precisar implementar os métodos que estão assinados aqui, ou então as variáveis que tiverem assinadas aqui. Então eu vou salvar isso aqui, eu vou voltar para Unity, não devo ter nenhum erro. Ok, então agora eu posso começar a construir um script pelo menos de um gerenciador de recursos, ou pelo menos de um armazém. Antes disso eu vou criar o meu script para
a unidade estática. Vejam que aqui eu tenho uma unidade móvel que vai ser a base para todo objeto que se move. Por exemplo, uma unidade de ataque vai implementar essa classe Mobile Unit, um aldeão vai implementar essa classe Mobile Unit, então eu preciso ter uma classe Static Unit, uma unidade estática, que vai ser implementada por construções. Então eu vou criar rapidinho esse script aqui, eu não preciso definir muita coisa nele, é só para a gente manter um padrão bem organizado. Vou criar esse script aqui, ele vai seguir os moldes da nossa Mobile Unit. Vejam que a Mobile Unit ela herda da Base Unit, que é a nossa unidade base para todo script. Na verdade, o que a gente está criando aqui é uma árvore. No tronco da nossa árvore está a Base Unit. E desse tronco Base Unit saem dois galhos. Saem a Mobile Unit e também Static Unit. São os dois galhos que vão sair da nossa Base Unit. E depois desses dois galhos vão sair várias outras folhas, que vão ser, por exemplo, aldeão, um personagem que ataca, no caso das folhas da Mobile Unit, e também um centro de coleta, uma town center, um barracão para construir personagens que atacam os inimigos, que vão ser folhas que vão sair da nossa Static Unit. Então aqui, em vez de herdar de MonoBehavior, eu vou herdar do meu tronco, que é a minha Base Unit. É a base para toda unidade. O legal disso é que o que a gente inserir de público aqui na Base Unit vai ser acessível até pelo script mais ao topo da minha árvore. Então aqui a gente pode, nessa Base Unit, a gente pode reunir parâmetros comuns para todos os nossos scripts que vão herdar da Base Unit. Então, nesse caso, a gente tem um projetor. Cada construção ou cada personagem vai ter esse projetor, porque é um projetor, é uma variável, um projetor que está armazenado na nossa Base Unit. Como todo script que parte desse tronco herda da Base Unit, então nós vamos ter essas propriedades aqui em todos os scripts que vão seguir essa nossa árvore. Ok? Então aqui eu não preciso definir muita coisa. Eu posso até deixar esse script em branco se eu quiser, porque na nossa Mobile Unit a gente basicamente definiu os métodos, mas e principalmente o método de nos movermos para tal lugar. Então a gente pode até sobrescrever alguns métodos. Se nós digitarmos override, nós temos algumas opções, na verdade tem duas, action callback e start. Mas isso a gente pode até deixar em branco por agora, porque não vai ser necessário. Eu vou salvar isso. Na verdade eu só estou criando esse script para eu herdar dele, essa classe aqui, para eu herdar dessa classe no meu armazém, no meu script do armazém. Posso voltar para Unity para criar mais um script. Bom, agora o script que eu vou criar, eu vou chamar ele de Storage Building, ou seja, uma construção de armazenamento. A Town Center eu vou construir mais depois, porque é um script até eu diria mais complexo. A Town Center tem mais coisas envolvidas. Então, inicialmente eu vou criar esse script aqui, que vai se chamar Storage Building. Ou seja, uma construção de armazenamento. Essa Storage Building vai derivar, obviamente, da nossa Static Unit, que é a base para toda unidade estática. Como essa construção ela não se mexe, ela é uma unidade estática, então ela vai derivar dessa nossa base aqui, dessa nossa classe base. Esses métodos eu posso deletar por agora. Bom, e como a gente criou essa interface aqui, que vai ser usada por unidades que recebem recursos, no caso dessa unidade de armazenamento, ela recebe recurso, então eu vou implementar essa interface. Para implementar, no caso de eu estar derivando de uma classe já, eu vou colocar uma vírgula,
e vou definir qual interface que eu quero implementar. Aqui ele já me dá uma lista de interfaces, porque ele sabe que eu já tenho uma classe implementada aqui, então eu só posso implementar interfaces. E nessa lista está o nosso iResourceReceiver. Vou implementar, pronto. Se eu quiser salvar, vai dar erro. Mesmo não tendo nenhum sinal vermelho aqui, vai dar erro. Vamos voltar aqui e vamos ver esse erro. Está dizendo que o nosso script não implementa o membro da interface receiveResource e acceptResource, que são os nossos dois métodos que nós tínhamos declarado na interface. Esses métodos, esses templates aqui precisam ser obrigatoriamente implementados na classe onde a gente implementar essa interface. Então, no caso da Storage Building, eu estou implementando a interface, então eu vou precisar implementar os métodos que estão assinados nessa interface, que são esses dois aqui. Eles precisam estar igualmente tipados, tanto na parte de retorno como na parte de parâmetros, então eles precisam ter até o nome, tem que ser tudo igualzinho. Então eu vou criar uma void, ou até uma public void, já que ela vai precisar ser acessada externamente, por exemplo, por um aldeão, ele vai precisar acessar esse script para ver se essa unidade aceita um tal recurso. Aqui na nossa interface a gente não define o tipo de acesso, até se a gente quiser definir, vai dar erro. Aqui a gente não lida com o tipo de acesso. Quem lida com o tipo de acesso dos métodos que vão ser implementados é a nossa Storage Building. Então aqui eu vou implementar esses dois métodos como métodos públicos. Eu vou até copiar tudo igualzinho, porque para não ter perigo de eu me perder depois. Pronto, basicamente aqui eu já defini um corpo, mesmo ele estando vazio, eu já tenho um corpo para esse método definido. Então, um desses erros vai desaparecer. Ó, agora eu só tenho mais outro. Agora eu tenho que implementar não mais uma void, mas uma bool, porque o nosso método aqui assinado ele retorna uma bool. Vou copiar o conteúdo dele e colei aqui. Pronto, agora eu implementei tecnicamente esses dois métodos que tinham sua assinatura definida aqui na interface. Se eu voltar para Unity eu não devo ter mais nenhum erro. Na verdade eu vou ter um, porque esse método está marcado para retornar uma bool e aqui eu não estou retornando nada. Mas digamos que eu queira retornar verdadeiro. Agora então os erros vão sumir. Esse erro não tem mais a ver com implementação, tem a ver com o método não estar retornando nada mesmo. Ó, agora a gente não tem mais nenhum erro, porque a gente implementou de forma correta esses nossos métodos assinados na interface. Bom, o que eu posso implementar também nessa interface pode ser um vetor desse tipo aqui, dizendo quais tipos de recurso a unidade que implementar essa interface aceita. Se eu colocar essa variável aqui na minha Storage Building, por exemplo, public resource type, um vetor disso, accepted resources, recursos aceitados. Se eu colocar isso aqui, como a minha Town Center, que também vai receber recursos, não vai herdar de Storage Building, eu vou precisar implementar de novo essa variável aqui na minha Town Center. Para deixar tudo mais abstrato, a gente pode implementar na interface dizendo que o item que implementar essa interface também vai precisar de um vetor de resource type, que são quais recursos são aceitados. Então, como a gente vai definir uma propriedade que precisa ser implementada na nossa classe que implementar a interface, a gente vai dizer qual é o tipo dessa variável, dessa propriedade. No caso, o tipo é resource type, um vetor disso. Agora a gente dá um nome, accepted resources, e aqui a gente vai definir quais tipos de acesso. Se a gente vai querer implementar get, se a gente vai querer implementar set. Vocês já devem saber o que é isso, eu falei na primeira ou segunda aula. Então quem não sabe volta lá, porque se eu for parar para explicar agora vai dar tipo mais uns 5, 10 minutos no vídeo. Então eu vou deixar bem
Eu vou deixar aqui um botão para vocês clicarem e irem para a parte que eu explico o get e set no vídeo 1, 2 ou 3. Então, basicamente, vai ser uma variável, vai ser uma propriedade que vai ter o get e o set. O que vocês podem ver aqui é que eu também não defino corpo para o get e para o set. Eu só defino que eu vou precisar implementar o get e o set, mas eu não defino corpo para eles. Então eu vou voltar aqui na minha stored building. Agora eu já vou precisar implementar essa minha propriedade. Public resource type, um vetor disso, accepted resources. Em get ele vai retornar alguma coisa. Por exemplo, por enquanto eu vou retornar null, porque eu não tenho uma variável para ser retornada. E o set pode ser, ou até nem precisa ter set. Não precisa ter o set porque eu não vou precisar setar essa variável aqui externamente, então eu não vou precisar disso. Aqui eu vou precisar definir uma variável que vai ser retornada nesse get. Pode ser privada, resource type, accepted resources. Então essa variável aqui, como ela tem o mesmo tipo da minha propriedade, eu vou poder retornar ela no get. Ok? Agora, se eu quiser editar isso aqui no inspetor, eu não vou poder, então eu preciso serializar esse campo com o comando que vocês provavelmente viram na aula passada, que é serialize field. Isso vai fazer com que mesmo uma variável privada seja exibida no inspetor. Isso em JavaScript deve ficar algo mais ou menos assim. Serialize field, para quem está usando o JavaScript. Ok, eu vou salvar isso aqui, vou voltar para Unity, vou ver se deu algum problema. Vamos ver. Não implemento get. Como assim não implemento get? Eu digitei errado aqui. Accepted resources. Faltou um R. Vou salvar, vou voltar, acho que agora está certo. Beleza, agora prestou. Bom, se eu criar um objeto aqui, digamos que eu tenha essa esfera aqui vai ser um lugar que vai aceitar recursos. Digamos que seja, né? Então eu vou anexar o meu stored building. E aqui eu tenho meu projetor, como é de costume eu tenho essa variável porque ela vem da base unit. Eu tenho as propriedades, que são também da base unit, são propriedades que nesse caso só tem a vida total desse objeto aqui. Todo objeto, todo o personagem, toda a construção tem uma vida total. E a gente tem os nossos accepted resources. A gente pode, por exemplo, setar para 1, se essa construção só for aceitar um recurso, e aqui a gente pode definir qual recurso a gente quer. Se nós quisermos que ela aceite todos, a gente seta esse array para 3 posições, porque nós temos 3 recursos diferentes, e a gente marca todos eles. Bom, como eu não quero deixar o vídeo muito longo, eu vou parar ele por aqui, porque o objetivo desse vídeo era desenvolver esse script do Storage Building. Vejam que o conteúdo dele é primitivo, tem muita pouca coisa aqui. Na verdade, eu nem implementei isso aqui, então eu vou implementar primeiro esses métodos e depois eu paro de gravar, eu termino esse vídeo. Bom, essa função aqui vai apontar para uma função, para uma classe master, que vai ser a classe de gerenciamento de jogo, lá que vão ficar armazenados os recursos do jogador. Então aqui eu vou só comentar. Eu vou basicamente dizer: envia os recursos para o Game Manager, que é o gerenciador de jogo. E aqui basicamente o que eu vou retornar, eu quero ver se esse recurso aqui está nesse vetor de recursos aceitos por essa construção. Bom, então como é que eu vou fazer para verificar se essa variável aqui
está contida nesse vetor. Eu vou obviamente precisar fazer um loop for each resource type accepted resources in no meu vetor. Para cada item do meu vetor, se o meu recurso, que é essa variável aqui sendo passada como parâmetro, for igual ao meu accepted resources, aqui não precisa ficar no plural porque eu estou verificando um item de cada vez, então não tem noção ficar no plural. Então, para cada recurso aceitado no meu vetor de recursos aceitados, se esse recurso passado como parâmetro for igual à variável que eu estou checando nesse momento, eu vou retornar verdadeiro. Quer dizer que essa variável aqui está no meu vetor de recursos aceitados, eu aceito esse recurso, então eu vou retornar verdadeiro. Se eu sair desse loop, quer dizer que eu não encontrei nenhuma variável aceita aqui nos meus recursos que fosse igual a esse parâmetro. Quer dizer que eu não aceito esse parâmetro, então eu vou retornar false aqui embaixo. Quer dizer, eu não aceito esse tipo de recurso que está sendo passado aqui. Salvo meu script. E é mais ou menos por aí. Acho que a grande novidade desse vídeo ficou por conta da explicação de interfaces. E provavelmente esse aqui é o vídeo 8, eu acho. E vocês podem ver que não está tendo muita coisa significativa mudando a cada vídeo. Geralmente a gente só escreve e não vê muita mudança gráfica. Eu estou querendo fazer um negócio bem abstrato que vai ser facilmente expansível depois. A gente vai poder usar esse código e expandir ele com mais facilidade se a gente fizesse uma gambiarra de começo. E depois ia ficar muito difícil de ajeitar. Então eu estou fazendo um código bem abstrato, bem fácil de modificar depois. Eu estou fazendo bem nos moldes dos vídeos do Browser Arcade. Foi com quem eu aprendi C Sharp, ou foi quem me incentivou a aprender C Sharp. Ele faz vídeos desenvolvendo um RPG, tem tipo 250 vídeos. Claro que eu não quero chegar a essa marca, mas eu quero fazer um negócio tipo ele, que a cada vídeo ele vai dando um update no projeto, mas não necessariamente é um update que a gente consiga ver, que a gente consiga exibir alguma coisa lá na aba game da Unity. Então, eventualmente vai ter esse tipo de vídeo onde vocês só vão estar programando algum conceito, aprendendo a programar alguma funcionalidade, mas vocês não vão poder estar vendo isso em ação. Só que depois de 2, 3 vídeos já começa a funcionar o nosso sistema. Quando a gente tiver o aldeão bem programado, a gente vai ver tudo isso funcionando, tudo isso que a gente está criando nos últimos vídeos funcionando em conjunto. Então é isso, pessoal, para esse vídeo. É isso. Se gostou do vídeo, clica no gostei, favorita o vídeo, que ajuda bastante na hora de divulgar. E também se inscreve no meu canal se não for inscrito. Então é isso aí. Um abração e até o próximo vídeo.